contigo, Aninha, enquanto você arruma as coisas. Enquanto a Aninha tá arrumando aqui, gente, é prazerzaço estar aqui com essa, né, pessoa maravilhosa que é a Aninha. Pronto. Agora me ouve melhor, né, Ana? Não, mas tava bom, viu? Tava com som bom. Tá muito alto? Não, tá ótimo. Pra mim Tá tá ótimo. perfeito. Se o pessoal de repente perceber algum som diferente, vocês avisem a gente, tá? Por favor. E aí, minha querida? Ah, Tudo antes de mais bom? nada, boa noite a todos. Boa É noite, um prazer pessoal. imenso estar aqui contigo, Aninha. Bom, a Aninha é uma pessoa que mora no coração, né? Fiquei feliz com esse convite. Ah, eles estão falando que tá Ai, eu que ótimo. agradeço. Ai, obrigada, pessoal, pelo feedback. Obrigada, Paulinho. E obrigada, Ana, por ter aceito essa empreitada de conversar sobre ansiedade, que não é fácil falar sobre ansiedade, né? Nós já é um pouquinho, né? Você já, Olha, não é? né? Não, mas eu acho que é importante a gente falar, né, Aninha? Essa semana mesmo uma pessoa veio falar assim pra mim, eu tava dando curso pra ela, tinha um grupo, e ela falou assim, nossa, mas como que você fala assim bem e assim não fica nervosa, não fica ansiosa? Aí eu falo, não, mas eu fico ainda, né, ansiosa e um pouco nervosa, né? É normal, antes da gente começar aqui arrumando tudo, gera uma pequena ansiedade. Mas o que a gente vai falar hoje talvez possa ajudar as pessoas a entender que a ansiedade não é bem uma inimiga, né? Como muitos colocam, né, Aninha? E eu acho que é um Sim, assunto que hoje tem ganhado proporções para além do que seria saudável, né? E eu acho que é aí que entra a união de tudo isso que a gente vai fazer hoje, né? Juntando psicologia, nutrição, mindfulness e as nossas experiências, né, Aninha? com certeza, com certeza. É, muitas vezes, como a ansiedade nos toma, quando ela fica em excesso, não é? Então, ela é vista muitas vezes como algo que precisa ser evitado e, não pode, e é perigoso até, dependendo da intensidade que vem a ansiedade, né, que ela se apresenta. Mas é muito importante, como você trouxe, Ana, trazer é, essa visão que a ansiedade é uma reação natural. Até mesmo, pessoal, porque essa fase que nós estamos, é impossível a gente não estar com um grau de ansiedade um pouco até alterado, devido a tudo isso que a gente está vivendo e está indo para um longo tempo, né? E acho que todo mundo tinha expectativa sobre a pandemia, de como seria, né? E essa ansiedade, ela vem junto, porque ela sempre está com a mente lá na frente, né, Ana? Sim, conheço bem disso. Conheço bem disso. E, Aninha, eu acho que talvez antes, até porque a gente entrou aqui, né, tava se arrumando, mas eu acho que você podia falar um pouquinho primeiro, né, da sua experiência, de você, da sua jornada clínica, enfim, eu acho que isso tem muito a agregar a gente nessa conversa a Tá respeito de bem, ansiedade. tá. Então, eu sou psicóloga clínica, né? Atuo na linha da terapia comportamental cognitivo e também na terapia focada na compaixão, em clínica. E fiz também cursos para ser facilitadora de mindfulness, compaixão, porque tudo isso falava com a minha vida pessoal e minha vida profissional também. Não é? Eu via que tudo isso fazia muito sentido e era muito necessário para a minha atuação clínica também. Não é? E há muito tempo eu trabalho com estresse, com ansiedade, então esse tema sempre esteve presente na minha vida e, e ele é muito importante. Com Então esse certeza. caminho assim de entender a ansiedade e o estresse até partiu de mim mesma, da minha experiência de uma mente ansiosa, não é? Todo mundo fala, Paula, você é muito calma, mas a mente é ansiosa, né? E então buscar esse aprendizado, buscar esse autoconhecimento foi o começo de tudo, né? Para que eu depois trabalhasse com isso e ampliasse também minha atuação clínica com outros instrumentos e ferramentas. Foi assim, Aninha. Ai, que lindo. Obrigada, Aninha. Acho que é importante, né, as pessoas conhecerem um pouquinho de nós. Tô vendo aqui a Marina mandando, né, um oizinho pra gente, uma outra querida Oi, aqui, Marina. Marina. Bom, eu vou falar um pouquinho para mim, de forma
vou tentar ser breve, mas foi a minha caminhada pessoal que acabou me levando, né, para onde eu tô hoje. Eu era advogada, né, suspendi a ordem, advoguei muitos anos, e a minha própria jornada na carreira e também vida pessoal, porque isso já vem antes mesmo da carreira como advogado, né? Quando você vai cavocando, e aí a terapia me ajudou muito a enxergar isso, eu comecei a notar que a ansiedade já vinha desde a fase da infância, né? E depois, né, com a carreira, com o estilo de vida frenético, né, típica paulistana, naquele ritmo, né, pauleira, a ansiedade ela foi ganhando proporções, né, não bacanas mais e chegou em níveis patológicos e eu desenvolvi o transtorno de ansiedade generalizado. Tive vários quadros de pânico e, né, por 3 anos eu vivi essa doença de forma calada. Eu não falava para as pessoas para não preocupar e também porque eu não queria admitir para mim mesma que eu vivia uma doença de ordem mental, né? Era um absurdo para mim, na época, imaginar que algo que eu não conseguia segurar, palpar, assim, né? Eu não conseguia controlar, né? Aí já vem um pouco do perfil, né, ansioso. E nessa trajetória, eu comecei a entender que eu precisava de ajuda. Foi daí que eu comecei a investir mais fundo na terapia. Eu busquei uma terapia da cognitiva comportamental, aprendi muitas coisas, né, nesse processo que me ajudaram e foram fazendo com que diminuísse essa ansiedade. E na jornada também eu comecei a entender mais da alimentação para as questões que eu tinha em relação à minha saúde, né? Eram várias questões e eu comecei a tomar um gosto. Eu sempre tive um carinho pela área da humanas e da biológicas e foi isso que na época fez eu, né, desviar de um caminho para outro, porque a biológicas eu tinha uma ideia de medicina. Depois eu desmaiava muito na época do colégio, quando eu ficava em aula de laboratório, eu não conseguia ver sangue, desmaiava, e foi daí que eu fui para humanas, aí fui para o direito. E aí eu acho que foi toda a minha jornada de vida pessoal que foi me conduzindo para hoje estar onde eu estou na profissional, né? Então eu fiz a faculdade de nutrição inicialmente por essas questões de saúde, né? Eu fui muito por mim também. E nesse caminho eu acabei conhecendo o mindfulness, graças à Marina, que está aqui com a gente, ela que foi minha madrinha, vamos assim dizer, nesse universo. E aí foi me despertando uma curiosidade a respeito disso e acabei fazendo a formação de Mindfulness e Compaixão também, de Mindful Eating. Foi aí que eu conheci a Aninha aqui também. E isso tudo foi fazendo com que eu olhasse para minha história de vida para poder entender da onde vinha essa ansiedade toda, né? Então você vê que uma parte já é um pouco natural da nossa, né, pessoa, assim, e também da forma como me relacionava com a vida, né? Que aí que foi que eu comecei a entender essa mente, é que nem você falou, as pessoas falam, nossa, você parece ser tão calma, eu estava sempre sorrindo, e as pessoas mal sabiam o que estava acontecendo, uma briga interna absurda dentro de mim, né? E eu sempre, assim, em mim eu tinha que meu sorriso era o meu melhor remédio para esse momento, né? Então as pessoas me viam sorrindo, mas dentro eu tava um caos, né? E, então, acabou sendo dessa forma, né? É só bem resumindo mesmo, mas hoje eu sou nutricionista, trabalho com os programas também de mindfulness, né? E aconteceu, né? Não vou adentrar tanto aqui, mas aconteceu também de emendar agora também, sair junto aí na psicologia, né? Para poder aprofundar mais essas questões, tentando trazer esse contexto todo mais para o universo da alimentação, né? Tentar ajudar essas pessoas quando tem um comer emocional ou, né, alguma questão que, né, vá de encontro com a alimentação. Então é isso, Aninha, basicamente isso. É interessante como começa com o nosso processo, né? Essa Sim. busca. Eu acredito que muitas pessoas que estão aqui ouvindo, pode ser que elas até se identifiquem com isso.